Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula de hoje. Boa noite para vocês. E aí, como vocês passaram no decorrer da semana? Deixe-me só comentar um assunto aqui com vocês. Vieram muitos alunos falar comigo que, assim, pensando em desistir do curso, que acha meio difícil, que às vezes estava difícil pelo decorrer do dia a dia. E assim, eu só falo para vocês que não desistam, porque realmente, se a gente quer fazer algo, não é fácil, né? Tudo que a gente queira fazer é mais difícil, tudo que tira a gente da zona de conforto, que vai mexer com a gente pra gente dispor de algum horário, não é fácil realmente, tá? Mas que no futuro vai compensar pra vocês de alguma forma, tá bom? Esse barulhinho que tá fazendo é do meu computador mesmo, tá bom, pessoal? É um barulhinho que eu não sei o porquê, mas ele faz esse barulho como se estivesse processando alguma coisa. Mas sempre que eu assisto depois os vídeos, quando eu posto no YouTube, dá pra entender beleza. Então eu peço pra vocês paciência, né? Porque por enquanto eu não posso trocar de computador, vou ficar com esse aqui mesmo. Ele faz esse barulhinho mesmo, parecendo como se estivesse processando alguma coisa. Então vamos lá, né? Hoje vamos falar de mais 3 sistemas. Ontem falamos sobre o sistema nervoso central, né? E hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, sistema respiratório e o sistema digestivo, tá? Se alguém tem alguma dúvida, não tem coragem de perguntar aqui, às vezes eu sei que alguém tem vergonha, pode me procurar lá depois no privado, que eu respondo vocês e tento fazer da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com o sistema cardiovascular, né? O que é o sistema cardiovascular? Geralmente quando a gente fala assim, a gente lembra de quê? Coração, sangue, circulação, não é verdade? E isso está correto. Isso sim, tudo está englobado no sistema cardiovascular. Ele é formado pelo que o sistema cardiovascular? Coração, vasos sanguíneos, e ele é responsável, né, pela distribuição de substâncias pelo nosso corpo todo. E ele é responsável pela circulação do sangue no nosso corpo todo. Ele transporta nutrientes e oxigênio por todo o corpo. Olha o tanto que é interessante, o quanto é primordial, é fundamental essa circulação sanguínea, esse sistema cardiovascular nosso. Então, o que acontece? Nós temos vários vasos sanguíneos no nosso corpo, né? É uma ampla rede de tubos, para vocês entenderem melhor, por onde circula o nosso sangue. E por ali ele vai distribuindo nutrientes e oxigênio pelo nosso corpo todo. Porque o nosso tecido, né, a nossa pele, os nossos órgãos, eles não conseguem sobreviver sem nutrientes e sem oxigênio. Por isso que, só para ter vocês terem uma noção, quando fala assim, fulano infartou diversas vezes e não faleceu. Por quê? Por que ele não faleceu? No nosso coração, nós temos várias membranas, né? E nessas membranas, elas são altamente vascularizadas. E quando alguma veia, algum vaso ali dessas membranas se rompem, né? Ou então eles ficam bloqueados por gordura, né? Por placas de gordura. Quando não é passado o sangue, não é feita a circulação de forma correta, ofertando os nutrientes e o oxigênio de forma correta, há uma morte tecidual desse tecido, do coração. Então, ali pode acontecer quando a pessoa faz um Doppler do coração, que o Doppler é o quê? Um exame mais detalhado. É um exame como se fosse uma ultrassom, mas ele é mais detalhado, ele é rico em detalhes, ele consegue observar mais tecidos, mais vasos sanguíneos, e quando é feito o Doppler,
dessa pessoa que sofreu esse infarto é dito geralmente assim, vocês já devem ter ouvido, infarto agudo do miocárdio. Então, o miocárdio, que é essa membrana que reveste o coração. Então, quando ocorre o infarto dessas várias partes do miocárdio, a pessoa sobrevive, beleza. Lembrando que, se acontece a morte tecidual desse tecido do miocárdio, ele não se regenera mais. Mas aí a pessoa faz um stent. O que é o stent? É a desobstrução dessa veia e é colocado como se fosse uma tela, e é um procedimento caríssimo, uma tela toda trançadinha e ela é feita de ouro. Então é colocado esse stent para ele dar uma força para essa veia, é feita a desobstrução, o paciente sobrevive muito tempo. Agora, quando fala assim, fulano infartou e morreu, foi fulminante. Esse realmente é o verdadeiro cardíaco, porque ele infartou, alguma veia realmente rompeu, foi bloqueada totalmente, não houve a passagem de circulação do sangue correta, então ele veio a óbito, ele morreu. Agora, quando acontece esses vários infartos do miocárdio, sobrevive muito tempo. Então, para vocês terem a noção do quanto é importante ter a circulação de forma correta e eficaz para ter essa troca de oxigênio, para levar os nutrientes a todos os tecidos, porque se isso não ocorrer, pode ocorrer o infarto, como eu acabei de explicar. E para outras partes demais do nosso corpo pode acontecer o quê? Rompimento de veias, aparecimento de varizes, aquelas pessoas que têm aqueles problemas de veias nas pernas que vocês já viram, causa muita dor. Então, isso tudo pode acontecer, tá? E existem 3 tipos de vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os vasos capilares. As artérias, pessoal, elas são do sistema, né, cardiovascular e é por onde passa o sangue que sai do coração, tá? Transportado para as outras demais partes do corpo. Então, elas vão se tornando mais finas nas ramificações do corpo e é onde acontecem as arteriolas, que são partes dessas artérias, mas elas são mais finas. E também, por sua vez, essas arteriolas se ramificam e formam os capilares. Geralmente a gente tem os capilares nos dedos, né? Nos dedos da mão, nos dedos do pé. Então, por isso que às vezes vocês falam assim, vocês já devem ter ouvido falar: fulano vai fazer um exame, mas tem que ser com sangue capilar. Então, é com sangue do dedo, né? Então, às vezes pode acontecer. Então, vocês pensam que são vasos sanguíneos bem fininhos, os capilares, e eles estão nos nossos membros das extremidades, mãos, pés, tá bom? E aí nós temos as veias também, que está nesse sistema cardiovascular. As veias, elas transportam sangue para as diversas partes do corpo e esse sangue volta para o coração nessa mesma veia, tá? E suas paredes são finas e ela transporta o sangue de forma mais lenta, tá bom? Justamente por isso, porque ela não aguenta uma pressão mais forte. Tem que ser transportado de forma mais lenta. E por último, os capilares, né, que são ramificações microscópicas, ou seja, elas são bem pequenas das artérias, né, e das veias também que migram do sistema cardiovascular. E elas fazem uma rede de comunicação entre todas, a rede de comunicação entre as veias, entre as artérias, entre as arteriolas. Então, elas todas trabalham ali juntas para promover uma circulação sanguínea de forma eficaz, tá ok? E falando também, é primordial, não tendo a circulação sanguínea, vai acontecer outras coisas, outras doenças, né? Então, por isso que é muito importante a gente sempre priorizar isso, o estilo de vida, ter uma alimentação correta, fazer exercícios físicos, porque isso tudo ajuda com que tenham uma circulação sanguínea eficaz, saudável, tá ok? Agora nós vamos passar para o sistema respiratório, né? O sistema respiratório
algo que está muito falado por esses dias, né, justamente pela Covid, né, que é onde é acometido. Então, ele é formado pelo quê? Por nariz, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Nós temos a nossa figura lá, né, na nossa apostila. Então, aqui, às vezes você fala, professora, eu nunca ouvi falar esse nome. Então, aqui tá bem distinto para vocês verem. Então, vocês podem ir lendo e ir vendo onde está cada local desse que eu citei, tá bom? Então, isso é o que é formado no nosso sistema respiratório. E o que é que ele é? Qual é a função desse sistema respiratório? Garantir a entrada de oxigênio no nosso corpo e nós vamos eliminar o que? O gás carbônico. Nós vamos respirar, né, o oxigênio e vamos trocar, devolver para o meio ambiente o gás carbônico, tá? Então, pelo que é responsável esse sistema respiratório? Pelas trocas gasosas. Então, no pulmão acontece essa troca gasosa, onde é feito, onde é ofertado, né, é pegado do meio ambiente o dióxido de carbono. Então, os pulmões fazem todo um processo ali de purificação desse dióxido de carbono, é feita a troca gasosa, né, a força que tem para fluir e é devolvido, né, o oxigênio para os tecidos e nós voltamos para o meio ambiente o gás carbônico, tá? E outra coisa que é muito interessante, que eu achei primordial citar aqui para vocês, é através do sistema respiratório que nós fazemos força nas nossas cordas vocais e é onde nós produzimos o som da nossa voz. Olha que interessante, para vocês verem o quanto isso é importante. Então, através do sistema respiratório também, nós fazemos essa força nas nossas cordas vocais e a gente consegue fluir o ar e ter o som da nossa voz. Então, isso é muito importante. Então, o sistema respiratório nada mais é do que isso, né, pessoal? Lembrando que o pulmão, onde é feita essa troca gasosa do oxigênio para ser ofertado para as demais partes do nosso corpo, né? Então, é de fundamental importância também. Lembrando que eu vi muitos relatos esses dias falando a respeito das pessoas que estão vindo a falecer, né, de Covid, e eles comentando que as pessoas, elas estão... O que acontece? Com a falta de oxigênio, né, a pessoa não consegue respirar, ela não vai estar conseguindo fazer essa troca gasosa, a circulação vai começar a ser prejudicada. Então, começando a ser prejudicada a circulação, não vai estar ofertando os nutrientes e o oxigênio de forma correta para os demais tecidos. O que vai acontecer? Falência de órgãos. Então, por quê? A gente não consegue nutrir os órgãos. Então, o que vai acontecer? Vai começar a morrer os órgãos. Não tem de onde eles estão tirando nutrientes. Não estão tirando oxigênio. É a partir daí que a pessoa já começa a ficar grave, vai chegando a um ponto que vai dando a falência de órgãos. Por isso que a gente ouve muito falar, o paciente que foi para UTI, né, não está conseguindo respirar de forma correta, foi entubado, está na bala de oxigênio, começou a fazer hemodiálise, falência de órgãos, falta de oxigênio, falta de nutrição desses tecidos, para vocês terem uma ideia. Então, por isso, começa o paciente, eu vi relatos de que pacientes, antes de falecer, teve 3 paradas cardíacas. Realmente, não está ofertando o oxigênio de forma correta, ali o corpo está trabalhando no extremo, porque aí nós entramos nessa zona de colocar o corpo a trabalhar no extremo sem ter a respiração correta. Eu não sei se vocês viram hoje no jornal, da hora do almoço, no jornal que passa, da Globo, até a Maju que apresenta, eles estavam falando sobre a possível crise aqui no estado de Goiás pela falta de oxigênio. Perdão, não foi da Maju, foi do jornal local mesmo. E aí o secretário da saúde do estado de Goiás, ele estava falando que os hospitais de grande porte,
Eles fizeram, né, a usina de produção do oxigênio, e os outros hospitais, eles têm um contrato e que realmente as outras pessoas que estão necessitando não estão conseguindo, porque as empresas estão trabalhando no limite. E porque aí até uma médica, fisioterapeuta da UTI, estava explicando que o paciente normal, que ele foi entubado por qualquer outra patologia que está lá na UTI, ele usa 5 litros de oxigênio, né? Eles têm a fita lá de medir. E o paciente que está com Covid, ele usa 15 litros ou mais. Então, ele usa praticamente o dobro de oxigênio. Então, olha para vocês verem o quanto que o corpo esforça, né? A pessoa já está ali com a patologia, está debilitada, então o pulmão não está funcionando de forma correta. É ofertado esse oxigênio para ver se a pessoa ainda consegue reagir, o corpo consegue ter uma resposta e a pessoa não virar óbito. Então, isso é muito importante. Igual eu expliquei no início para vocês, o nosso corpo é uma engrenagem. Então, se ele não trabalha de forma correta, os outros tecidos e os outros órgãos vão vir a acontecer alguma coisa. Então, é inevitável, se não há forma de trabalho correto, não vem uma intervenção a isso, vem a óbito mesmo. E é isso que acontece com as pessoas com Covid, né? Enfim, a gente escuta muitas coisas aí falando a respeito, tratamento precoce, mas o primordial é o distanciamento social, né? E uso de máscara, uso de álcool em gel, evitar, né, pessoal? Evitar para que não aconteça. Então é isso do nosso sistema respiratório. Achei importante citar isso referente do Covid para vocês, porque é algo que nós estamos vivendo e é algo que envolve também o sistema respiratório. Então, nada mais justo para vocês lembrarem e terem uma noção disso, tá? Agora nós vamos falar sobre o sistema digestivo, né, pessoal? O sistema também muito, muito importante, primordial para que a gente mantenha-se vivo, né? Então, o sistema digestivo, ele é formado pelo quê? Por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e glândulas, né? E alguns acessórios, digamos assim. E a sua principal função, o que é? É absorver nutrientes dos alimentos que nós ingerimos. É dali que nós tiramos as vitaminas e tudo que nós precisamos para a gente manter-se saudável, né? Então, é do sistema digestivo. O que é a principal? Quais são as principais funções do sistema digestivo, pessoal? Quebrar as partículas, né, dos alimentos em partículas menores, para que a gente consiga fazer a absorção necessária dos nutrientes. Lembrando que essa quebra de partículas e a nossa digestão, ela inicia onde? Na nossa mastigação. A partir do momento que você colocou o alimento na boca, nós temos as glândulas salivares, nas quais elas já começam a sentir o gosto do alimento. E com a mastigação nós já conseguimos quebrar aquele alimento em partículas menores e as nossas glândulas já começam a captar a partir daquilo ali alguns nutrientes. E no decorrer de toda a nossa digestão, chegando no estômago, sendo feito o bolo, né, o bolo alimentar, depois passando para o intestino. E ali no intestino também nós temos vilosidades. Por isso, da importância, pessoal, de não tomar laxante. Os laxantes, o que acontece? Quando, geralmente, pessoas que gostam de tomar remédio para emagrecer, os laxantes, eles danificam essas vilosidades. Por isso que existem muitos idosos que têm eles, não só por isso, vou citar o outro motivo também. Pessoas que tomam muito laxante, essas vilosidades no nosso intestino, elas são responsáveis por captar esses nutrientes, né? Isso em todo o nosso decorrer do nosso sistema digestivo e da nossa digestão. Essas vilosidades, quando a pessoa toma muito laxante, elas são danificadas e até mesmo destruídas. Por quê? Porque quando toma o laxante,
não é feita a captação correta dos nutrientes, porque os nutrientes são captados, vitaminas e tudo mais, até no final do nosso sistema digestivo, e ali são feitas as captações das vitaminas, e quando você toma muito laxante, eles danificam essas velocidades, e a pessoa evacua de forma líquida, né? Porque não é feita a captação, por isso que emagrece de forma mais rápida, mas de forma que não é saudável, né? Porque a pessoa que emagrece tomando essas medicações, ela fica desnutrida e fica pálida, né? Ela fica sem água, né, no seu organismo, ela fica desidratada. Então, por isso que não é viável tomar relaxante para o emagrecimento rápido, tá ok? E no intestino delgado, pessoal, é onde também acontece maior parte, igual eu tô citando aqui para vocês, da absorção dos nutrientes. Por isso que eu vou citar isso aqui, vocês vão lembrar também, pessoas que fazem cirurgia bariátrica, né, que é cortado o pedaço do intestino. Então, esse corte que é feito dessa parte do intestino, essa pessoa vai tomar vitamina para o resto da vida, porque o organismo não absorve mais os nutrientes. Olha para vocês verem. Então, essa parte do intestino que cortou não vai mais captar os nutrientes de forma correta. Então, para suprir, para essa pessoa não ter patologias mais graves ou até mesmo morrer, é necessário que ela tome essas vitaminas todos os meses, porque se ela não fizer essa suplementação vitamínica, ela não vai conseguir. Então, é necessário fazer essa suplementação todos os meses tomando, para que suprir isso, porque ela cortou a parte do intestino onde era captado essas vitaminas. Então, olha para vocês verem a importância, né? Cada parte tem a sua função, cada parte tem a sua peculiaridade, né? Então, a do estômago não. A do estômago é geralmente, pelo que eu entendo, né, das bariátricas, ou é colocado um anel, e tem um outro procedimento agora que eu não sei falar o nome, mas que eu já vi, no qual, que é uma cirurgia bariátrica também, eles dividem em 4 partes o estômago e eles vão colocando um ácido em cada parte, né, em 3 partes até ficar somente uma, que é muito pequena. E esse ácido, ele faz o que? Ele injinha essa parte do estômago. Então aquela parte não se regenera mais. Pensa para vocês aqui que agressividade. Então, aí eles colocam em uma primeiro, aí a pessoa vai se adaptando com aquela parte, né, com aquele restante, depois colocam na segunda parte, aí a pessoa vai adaptando novamente, depois colocam na terceira parte até ficar a outra pequena. Então, enfim, né, pessoal, temos também, não é uma bariátrica, mas o balão gástrico, muitas pessoas dizem sofrer bastante, porque causa muito vômito, muito enjoo, a pessoa custa se adaptar com aquilo no estômago. A minha real é que eu vou falar para vocês o que eu acho. Eu acho que todo mundo tem que procurar uma forma de viver melhor. Algo que vai agredir seu corpo tanto dessa forma, eu acho que não é legal, né? Eu acho que tudo bem, cirurgia bariátrica para pessoas que realmente estão com muitos problemas, né, de saúde por causa do peso e não conseguem realmente perder o peso, né? Então eu acho que aí sim é legal, é bacana, mas a pessoa sabe dos riscos que ela vai ter pro resto da vida. A pessoa que faz bariátrica, você pode ver que ela tem uma pele seca, o cabelo, né, cai muito, a pessoa fica com pouco cabelo, ela fica com a face descaída. É difícil a gente ver uma pessoa que é bariátrica que tem assim um vício na pele. Então eu acho que nada que vá te agredir e vai transformar assim o seu estilo de vida para pessoas que não têm necessidade bariátrica, que a gente vê muito isso, né? Principalmente nós que somos da área da saúde, a gente vê pessoas que engordam para fazer essa cirurgia, né? Enquanto seria viável procurar um estilo de vida melhor, né? E tudo eu acho que é adaptação, tudo é você
a cabeça é o guia de tudo, né, pessoal? Então, se você achar que você deve comer muito, você vai comer. E, enfim, você tem que se policiar em todos os campos da sua vida, né? Então, é isso, pessoal. Então, o sistema digestivo é feito esse bolo alimentar, passado pelo intestino delgado e intestino grosso, até nós conseguimos eliminar todas essas partes que não são absorvíveis, né? Então, nada mais, nada menos. As fezes é toda aquela parte que nós não tivemos nutriente, é o resto mesmo no qual é jogado fora. Porque tudo que pode ser absorvido, tudo que pode ser retirado dos nutrientes, é retirado no nosso sistema digestivo, e tudo que não serve para mais nada é eliminado e é jogado fora. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, pode abrir o microfone e perguntar. Professora, boa noite. Boa noite. Pode falar, eu não tô. Deixa eu aumentar aqui o volume para eu escutar. Pode falar, Andressa. Voltando lá sobre o Covid, eu queria saber assim, ó, quando o paciente entubou hoje e dá parada cardíaca, por que será que acontece isso? Falência dos órgãos. Já vai entrando em falência dos órgãos. A circulação não está sendo feita de forma correta. Tudo bem, está sendo ofertada com oxigênio, aquilo ali está sendo uma ajuda. E depende também muito do comprometimento pulmonar da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está com um comprometimento muito severo e não está conseguindo, então é ofertado oxigênio, mas lembrando que aquele comprometimento ainda não saiu dali. Então, a pessoa, é igual eu expliquei, o corpo dela está trabalhando no limite. Ele está no limite, ele está se esforçando ao máximo. E pode acontecer dela não ter a parada cardíaca e pode acontecer também. A pessoa, então, assim, querendo ou não, ela não está em um estado bom de saúde. Ela está em um estado bem grave quando isso ocorre. Ah, tá. É porque meu primo foi entubado ontem, sabe? Uhum. E logo que entubou ele, deu uma parada cardíaca, sabe? Sim. Agora não sei quantos por cento que tá o pulmão dele, sabe? Que tá comprometido. Uhum. Eu acho que eu vi nos status de vocês um rapaz jovem, não é? Ele é gordinho, sabe? Ele é jovem, é gordinho, é o Ismar Navarro. Eu acho que eu vi sim. Nossa, é lamentável. Lamentável mesmo, porque quantos anos ele tem? Mas, se eu não me engano, ele tem uns 40 anos, uns 39, 40. A gente tá vendo aí que no início era só pessoas idosas, né, pessoal? Pessoas idosas que tinham mais chances de virar a óbito e desenvolver um estado mais grave da doença. Então, essas variantes que ocorreram não tá escolhendo idade, né? Infelizmente. Não, tá não. Infelizmente, morreu agora há pouco um rapaz aqui em Irapuru, né? Nossa. Novinho mesmo, novo. Se ele tiver uns 32 anos, né? Ele fez uma cirurgia no coração. Uhum. E quando ele fez cirurgia, passou umas 2 semanas e ele pegou Covid no hospital. Nossa, você acredita? Que situação, e agora gente. ele acabou de falecer. Nossa, Deus. Ele já estava debilitado, né, da cirurgia, então, nossa. Cirurgia ainda mais do coração, né? Nossa, e agora, Deus. Nossa, tá desesperando. Outro no Irapuru, viu? É muitos casos. Nossa, Deus. E a cidade é pequena, né? Eu sei bem. Nossa, Deus. É igual eu falei, gente, tem que... descobrindo que 3 por dia, sabe? No Irapuru muito pequeno, 3 por dia caso, tá desesperador. Nossa, Deus. Meu Deus, tem que se cuidar, tem que, se puder, não sair, se sair, tem que usar máscara, usar álcool em gel, porque não é só aí não, Andressa, tá pra todo lado. Aqui em Uruana também tem muitos casos pelo tamanho da cidade, muito mesmo, então tem que se cuidar porque a gente não sabe que jeito que nós estamos. Você ainda brincando, professora Juliana. Não, mas não é só aí não é só aí. Eu fico sem entender, né, porque... Não perderam pessoas da família ainda, deve ser isso, eu não sei, eu não entendo, né? Eu acho que... Quando chega na família da gente, a gente não sabe o que faz, sabe? Deus Nossa, é muito... Pega pra Deus, né? Nossa, Deus. Não, mas vai dar certo. Se Deus quiser, ele vai sair dessa, ele é jovem, então vamos orar e pedir pra Deus. Eu respondi sua pergunta direitinho? Sim,
respondeu. Muito obrigada, De viu? nada, viu? Então tá ok. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Quem? Quem que é? Ah, oi, Andréia. Pode perguntar. Por que a saturação do sangue ela baixa em determinadas pessoas, mas não tem nenhum problema respiratório e nenhum tipo de comprometimento do ovário? Andréia, fala de novo. Eu só entendi você falando porque a saturação baixa. Tá dando um eco no seu fone. Você está me ouvindo bem agora? Agora eu tô. Por que a saturação ela baixa no sangue, mas a pessoa, o paciente, ela não tem nenhum tipo de problema respiratório, nem nos broncos, nem no ovário? Bom, a saturação quer dizer que não está sendo ofertado o oxigênio para os tecidos. Lembra que eu falei das arteríolas, dos capilares, né? Então, se não tem essa oferta de oxigênio para esses demais tecidos, alguma coisa deve estar acontecendo. Não deve estar tudo ok. Saturação baixa não é algo bom. É algo que tem que preocupar, porque as trocas gasosas não estão sendo feitas de forma correta, então a circulação sanguínea também não está sendo feita de forma correta e não está sendo ofertado esses nutrientes e o oxigênio, porque a saturação geralmente a gente mede no quê? Coloca, né, no dedo, então onde que é o dedo? Os capilares. Então tem que ver, às vezes tem alguma coisa assim. Saturação baixa sem ter alguma coisa, eu acho meio difícil. Em que situação que isso ocorreu? Na pegou Covid, só que ele fez todos os exames, o médico não constatou nada no pulmão dele, mas ele tem muito cansaço, às vezes dá um pouco de desmaio, diz que a saturação estava baixando, dependendo do movimento que ele fizesse. Mas ele estava com Covid? Ele está aí, Então, com certeza. Se às vezes ele esteja com algum comprometimento pulmonar, só que pouco. Não tanto quando a gente anda vendo as pessoas 80, 70, 50%, né? Porque a partir do momento que você já está com Covid, você está com a carga viral dele. Então, algum comprometimento ele está fazendo. Isso aí você pode ter certeza. Às vezes a pessoa não está com falta de ar, às vezes a pessoa não esteja apresentando nenhum sintoma, mas ele está com a carga viral do Covid. Então, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa ali. Tem que observar, tem que ficar atento. Porque se está com a saturação baixa, fez o exame do comprometimento pulmonar? ele falou assim, porque eu não estou perto dele, né? Então ele queria ficar no interior de São Paulo. E esse último Unimed foi feito todos os procedimentos, só que às vezes ele sair da cama para o banheiro, que está isolado, e já tem tontura. Aí mede a oxigenação e ela abaixa. Só que depois ela volta em espírito. É justamente por isso. É alguma coisa no pulmão dele. É igual eu te expliquei, pode ser que ele não esteja com um comprometimento grande. Mas justamente pela carga viral do Covid, né? Típico da doença de acontecer, acontece isso, a saturação abaixa um pouco. Então, pode ser isso que ocorra, entendeu? Existe algum exame que é específico para ser detalhadamente? Se ele tá com comprometimento no pulmão, tem os exames sim. Tem os exames sim, é feito o raio-x para ver se ele tá com. Mas não deu nada. Pois é, muito estranho. Muito estranho. Ele... Oi. Entrando na conversa de vocês, Oi. eu trabalhei no centro de Covid no ano passado. Uhum. Você citou aí agora o raio-x. O raio-x vê muito pouca coisa a respeito do Covid. O exame específico é a tomografia de tórax. Ela vê o comprometimento certinho, quantos por cento o pulmão está comprometido. Sim. Entendeu? A saturação de um paciente hoje com Covid, ela não pode ficar abaixo de 95. Já é preocupante, muito preocupante. Sim. Porque como a colega aí mesmo falou, só do paciente ir da cama ao banheiro, o
pequeno esforço, a falta de oxigênio no sangue é muito arriscado, entendeu? A gente mesmo trabalhando no centro do Covid, a gente sempre orientava o paciente. Foi na unidade, a saturação está baixa, não fique em casa. Se sentir falta de ar, não fique em casa. Vai imediatamente para a unidade específica. Igual aqui a gente tinha o centro do Covid e também a emergência, né? Sim. Porque o centro do Covid era só durante o dia, a emergência à noite. Então, se funcionou à noite, tanto é que a gente perdeu pacientes por, tipo assim, ignorância. Porque a saturação baixa, a gente conseguiu vaga, por estar com a saturação baixa, não sentindo nada, não quis internar. Entendeu? Então, a gente bate bem nessa técnica da saturação. Essa saturação baixa, imediatamente para o hospital. E não usar internação. Isso é uma coisa muito perigosa mesmo, pode perder a vida. Ele é muito traiçoeiro, né, o Covid. Eu falo assim, ele é muito, eu acho uma doença muito traiçoeira, muito mesmo, porque é igual ela acabou de citar, que fez um exame que não viu nada, né? Às vezes eles não indicaram a tomografia, então a gente fica sem entender também, né? Sem saber como proceder. Mas se está aí dessa forma, Andréia, como a Eline falou, então tem que falar para buscar ajuda para ver uma melhora, né? Porque alguma coisa não está certa. Se é igual ela também falou e eu havia falado, saturação baixa não é coisa certa, alguma coisa está acontecendo. Porque hoje em dia a tomografia de tórax a gente pode fazer até particular mesmo. Se o médico não passar, a gente pode ir no local e fazer. Sim. E mostrar pro médico. Sim, pelo SUS é muito difícil, né? Se não houver uma contrapartida da Secretaria de Saúde, alguma coisa assim, é muito complicado, demora muito. Então, realmente tem que buscar pelo particular, né? Quem tiver condição e tiver sentindo sintomas e for testado positivo, imediato, se o médico não chegar a passar a tomografia de tórax, já faz particular, porque aí vai ter um respaldo de quantos por cento o pulmão está comprometido. É verdade. Não teve bom. Tudo bem, então. Então, pessoal, mais alguém fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não? Não, então tá bom. Qualquer dúvida também, vocês podem chamar aí que eu tô à disposição, tá ok? Então, ó, boa noite pra vocês. Obrigada a todos, tá? Obrigada a todos pela participação. Foi muito bom, muito produtivo, tá? A aula vai ficar gravada. E qualquer coisa, vocês me chamam lá no privado, tá ok? Então, boa noite pra vocês, tá? Obrigada pela contribuição de todos, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante, fico feliz que vocês tenham aprendido. Isso é muito bom, essa troca de conhecimento entre nós, fico muito feliz, tá? Então, boa noite pra vocês. Boa noite, fiquem com Deus, tá? Um abraço. Até segunda. Quem não fez o desenho, envia pra mim. Por favor. Obrigada pra vocês também. Boa noite, com Deus.